Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos ao relatório gerencial do DEVA 11 e DEVAN Recebíveis Imobiliários, relatório referente ao mês de novembro, que a gestão divulgou agora no finalzinho do ano, trazendo para vocês os principais pontos, como comentário do gestor, movimentações que ocorreram durante esse último mês, DRE para a gente ver os números apresentados e até imaginar um pouco aí o que esperar para o provento do mês de janeiro e fechando o vídeo com o portfólio como se encontra hoje, o que é que tem na carteira dele adimplente, em carência, inadimplente. Essa parte a gente tem que acompanhar no mês a mês, porque sempre tem alteração. Como eu sempre lembro, isso não é de maneira nenhuma recomendação. Se o vídeo for útil, não esquece o like. Seu comentário também é muito importante. Bom, vamos iniciar aqui pelos destaques que a gestão coloca. Rentabilidade de 1,4% de yield, 177% do CDI, se coloca nos últimos 12 meses quase 20%. Isso a gestão colocando aqui no valor de mercado. Se a gente pegar o patrimônio, pessoal, é um resultado baixo, né? Você tem aí 0,40, 0,50 para um fundo high yield. Então, esse dividendo aqui é levando em consideração o valor de mercado. Eu acho até um pouco errado, né? Deveriam colocar no valor patrimonial e não do mercado, porque fica parecendo assim uma coisa de outro mundo. Mas não é que o dividendo subiu, é que a cota caiu demais. Cota patrimonial R$ 99,31, 99% de proteção contra a deflação. Taxa tem ficado um pouco mais alta nos últimos meses. Nós já temos agora IPCA mais 10,6% ao ano, 86,3% da carteira dele, e um duration curto aqui de 2 anos. Indicadores econômicos, nós tivemos IPCA de 0,39, CDI de 0,79, CDI não faz muita diferença, que ele não tem ali nada ou quase nada, e GPM, esse aqui já é um pouquinho mais interessante, especialmente ali, por exemplo, para quem tem o RPR. O RPR tem uma parcela um pouco maior de GPM na carteira. O BARI 11 também, se não me engano, tem uma parcela boa em GPM. Então, esse GPM aqui acelerando ajuda um pouco mais o rendimento desses fundos de papel que tem esse indexador. Comentário gestor, pessoal, aqui a gente tem o rendimento distribuído, 12 meses aquele exagero ali de quase 20 por conta da queda na cotação, carteira com 10,6. Sobre os ativos, aqui é que está o grande ponto do relatório. Em novembro de 24, não foram realizadas as Assembleias Gerais de Titulares referente aos ativos do fundo, então a gente não teve nenhuma novidade. Agora, no mês de dezembro, que a gente só vai ver lá no próximo relatório, no final de janeiro, provavelmente deve ter ocorrido isso aqui, carência do CRI-Chemin, que eles fizeram, deram uma carência de 60 ou foi 90 dias no mês de setembro, outubro mais ou menos, então a gente deve ter visto mais uma assembleia agora no mês de dezembro para dar mais carência de 60 dias, pelo menos essa foi a informação que eu consegui verificar. Então, no próximo relatório, a gente deve ver aqui uma Assembleia Geral de Titulares referente ao CRI-Chemin. Sobre o CRI-Chemin 1 e 2, o Corpo de Bombeiros deve vistoriar o empreendimento de Franca no início de janeiro de 25, passo necessário para a obtenção do ABITS. Então, aqui a gente está vendo, pessoal, uma certa evolução nesse devedor, e vale lembrar, para quem não acompanha aí o relatório do DEVA 11, que esse devedor representa hoje em torno de 10% do patrimônio dele. Então faz muita diferença a gente ver esse ativo aqui começar a performar. Eles tinham ali mais ou menos 90%, até mais ou menos o mês de maio, ali a gente tinha em torno de 90% a obra. Foi feito um aporte de 20 milhões de reais por um outro investidor. O DEVA 11 já vem aumentando posição também nesse devedor aqui, já nos últimos 4 meses, mais ou menos. Agora a gente está vendo o empreendimento de fato está andando. O de Franca aqui a gente já vê 100%, né? Só está esperando aí ah, o Corpo de Bombeiros vistoriar o empreendimento para partir para a obtenção do ABITS, que quando isso acontecer, acredito que deve facilitar um pouco mais aí para que o devedor volte a pagar, já que ele está dando essas carências aí de 60, 90 dias. Aquisições. Aqui, pessoal, nas aquisições, para ser sincero, eu acho que o Deva está indo para o tudo ou nada. Essa, sinceramente, é a sensação que eu fico, porque quando a gente pega aí os últimos 4 relatórios, mais ou menos, todo mês ele está comprando um CRI-Chemin. Mas, poxa, o CRI-Chemin está em carência. Qual o sentido de comprar CRI desse devedor, já que apresenta tanto? Eu acho que a gestão está indo meio que para o tudo ou nada. O devedor está com carência, se eu não investir no negócio, o negócio não termina, e se não termina, o devedor não me paga. Eu acho que está basicamente nessa situação, porque a gente vê aqui mais 2,6 milhões de reais, 2,9 milhões das séries adicionais do CRI-Chemin 2, com o objetivo de financiar a finalização das obras, passando de 1,92 para 2,14 do PL. Esse é um dos CRIs. O outro CRI tem uma representação bem maior. Outro que ele aumentou posição foi aqui, CRI Pride. O CRI Pride eles compraram há pouco tempo, foi comprado aqui no Deva, no HCTR, se não me falha a memória, foi no Versalhes, que eles compraram também. O Versalhes ou foi o Tord.
6 milhões de série subordinada, CRI Pride 2, passando de 1,17 para 1,58% do PL, esse CRI já está pagando. Série subordinada, 2,41% para 2,82%, considerando a série sênior e subordinada. Então, aumentaram um pouco mais a posição no CRI Pride e o CRI Chemin. Tivemos aqui um fato subsequente, que foi agora em meados de dezembro, o CryptoX, que tem dentro também de outros fundos imobiliários, se não me engano, tem do Fiagro Decra. O CryptoX realizou o pré-pagamento total do CRI, o fundo era detentor das cotas sênior e subordinada, totalizando 5,6 milhões em amortizações e 204 mil em multas e juros componentes do valor a ser distribuído. Esse fato subsequente, isso aqui já é dezembro, que só vai impactar no próximo rendimento. Então, nós temos aqui mais 200 mil reais para receber do fundo. Aqui eles até colocam, né, a amortização, 3 milhões de reais da série sênior, prêmio de 66 mil, juros de 15 mil. A série subordinada foi 2,4 milhões, de amortização, prêmio de 105, juros de 16,9. Então, no final das contas, temos aqui 200 mil reais a mais de receita para ser distribuída no próximo dividendo. Quem sabe a gente vê alguma coisinha extra aí no próximo resultado. Além da quantidade de dias úteis do último mês ter sido menor, a gente teve aí, agora a gente tem uma inflação tão alta quanto antes e a gente tem um extra de 200 mil reais. Então, acho bem provável pensar em Deva com no mínimo 45. Não espero 50, 55, mas imaginar ali 46, 47 centavos, eu acho bastante provável, tá, pessoal? Essa é a minha opinião. Vocês deixem aí nos comentários quanto vocês estão esperando de resultados. Mas, olhando essa informação aqui desse extra, eu acho provável. A alocação desse devedor aqui, como é para finalizar as obras que já estão em bom andamento, se a gente vê no início do ano ali alguma boa notícia, eu acho também provável que esse devedor volte a pagar. Eu não posso acreditar que o Deva esteja sendo tão tolo de investir num negócio que não tem como pagar. Então, eu acredito que para a gestão todo mês está fazendo aporte, é porque eles devem conhecer bem o empreendimento e o devedor e entendem que tem condição de poder pagar. Então, essa é a parte aí que eu acho que nesse momento o cotista, eu acho que a palavra mais correta seria confiar na gestão. Porque se você tem um CRI que está dando carência todo mês e o gestor está aportando mais, não faz sentido você olhando essa informação. Não era muito melhor comprar um CRI adimplente para poder gerar renda para o cotista, até porque a renda já é baixa? Então, acho que nesse momento teria que confiar na Devan para acreditar que esse devedor está terminando as obras de fato e que vão voltar a pagar logo, senão eles não estariam fazendo esse aporte. Mas eu não gosto, para ser realista para vocês, eu não gosto. Desde a primeira vez que eles compraram o Cristianinho, eu citei aqui no vídeo que eu não gosto. Por quê? Porque já é uma exposição grande. Se fosse, sei lá, 2% do patrimônio é uma coisa, mas já é 10% do patrimônio. Não era melhor alocar em outro CRI? Eu acho que era mais vantagem. Mas, como eu disse, o empreendimento não está próximo a 100% ali, mais ou menos 90%. Se não conseguem financiar esse devedor para concluir a obra, talvez teria que partir para uma execução de garantia futuramente, que o devedor não ia pagar nunca. Então, talvez para evitar problema, a gestão está fazendo aporte para ver se o negócio anda mesmo e consegue pagar. Mas eu acho uma estratégia um pouco arriscada. Vamos torcer que de fato venha dar certo. DRE, nós temos aqui no regime caixa, isso é muito importante. O DEVA despencou quando o HCTR não anunciou o provento, mas vale lembrar que o DEVA distribui no regime caixa. Pelo menos desde que eu me recorde dos relatórios gerenciais que eu acompanho, o DEVA sempre distribui o regime caixa. Então, para ele, tanto faz essa mudança ou essa interpretação nova da CVM ou não. Não vai alterar o rendimento do DEVA por conta disso, porque ele sempre distribuiu no regime caixa. E regime caixa, ele está mostrando aqui para a gente que ele tem condição de distribuir. Então, a cota caiu, eu acho que puxado pelo assunto HCTR, mas não temos os mesmos problemas ali nesse sentido aqui de distribuição. Resultado de novembro foi um pouco menor, vocês podem ver aqui 6,2 milhões de reais, e lembrando, nós tivemos quantidade de dias úteis menor de novembro comparado com outubro. Juros 4,2 versus 4,4. Correção monetária também foi menor. Então, aqui foi onde fez toda a diferença. Rendimento de caixa não teve tanta diferença assim. 20 mil para cá e para lá não é tanta diferença. Receita de fundo imobiliário a mesma, 504 mil reais, comparada ao mês anterior. Melhor do que alguns outros meses, né? Mas também 4, 5 mil não é tanta diferença. Então, na média, a gente vê aqui o mesmo resultado de rendimento de fundo imobiliário.
Despesas, a despesa foi um pouquinho maior. 564.900 versus 564.200. Então, basicamente, ali é a mesma coisa também de despesas de gestão e administração. Se você pega essa despesa aqui de 564 para 6 milhões de receitas, eu acho uma despesa tranquila. Não vejo assim nada de outro mundo, até um pouquinho abaixo aí dos 10%, não tem taxa de performance para bater assim tão fácil. Então, eu acho uma despesa tranquila, até porque nesse mês, você teve uma receita menor pela essa parte que eu falei para você de quantidade de dias úteis. O próximo resultado, eu acho que tende a ser maior por conta disso. Quantidade de dias úteis maior, inflação ali próxima a 0,4 e ainda você tem aquele extra que eu mostrei ali no início do comentário do gestor. Então, acho que a receita vai ser ali um pouco maior, quem sabe algo mais próximo ali a 6,9 milhões, como foi o caso do mês de agosto. Aqui a gente teve a distribuição de 43 centavos por cota, e passando aqui agora para o portfólio dele, como se encontra hoje, em termos de carência, inadimplência e em dias para a gente fechar o vídeo. Aqui vocês podem ver o principal CRI, o que aparece aqui em termos de exposição por PL, que é exatamente o CRI Chemin, Incorporação Vertical, Subordinação Única, IPCA mais 11,2, 8,36, só que esse não é o único CRI. A gente tem esse aí da série única, a gente tem aqui o segundo também com série única, 11,2, 2,14, e deixa eu ver se não tem mais um outro aqui. Não, são esses dois aí. Se você pega aqui o um e o 2, deixa eu voltar aqui para ele. 2,14 mais 8,36, a gente está passando um pouquinho ali já dos 10%. Então, essa é a parte que eu falei de que eu não vejo tanta vantagem em aumentar a posição por conta disso. Mas temos aqui obra executada, que eu acho que eles não atualizaram esse número, 90,5%. Já que eles falaram que o empreendimento já está completo ali, está precisando só basicamente do Habits, então essa quantidade de obras é a mesma já há uns 3 meses. Se teve a conclusão de uma obra, era para essa quantidade ter subido. Então, acho que a gestão não atualizou esse número, deve ser maior do que 90%. Carteira vendida 54%. Isso aqui que a gente espera que melhore com a conclusão das obras aí, para que esse devedor volte a pagar. CRI-Hope, pessoal, isso aqui é algo muito importante para a gente monitorar, muito importante mesmo. Por quê? CRI-Hope, tanto aqui quanto ali dentro do relatório, dentro do HCTR11, por exemplo, tem uma representação boa. Aqui no DEVA a gente tem 6,97% da série sênior e a gente tem aqui a série subordinada com mais 3,19. Então você tem 10% do patrimônio no CRI-Hope. CRI-Hope encerrou as carências exatamente agora em dezembro. Em teoria, janeiro é para pagar, para a gente receber lá em fevereiro, provavelmente. Por que que é importante a gente ficar de olho? Porque agora, em janeiro, a gente deve ter notícias, ou vão ser feitas novas assembleias para dar carência, que eu não posso acreditar que a gestão vai dar carência de novo, depois de 2 anos de carência já, dar mais carências, e se esse devedor pagar, isso pode mudar bem o patamar de provento do fundo, que é 10% do patrimônio dele. Circuito das compras paga um pouco mais a partir agora do mês de janeiro também, eles têm carência ali, se não me engano, 50% de juros, vai pagar agora mais do que pagava. 4,5% do patrimônio dele. O OneHolding é outro também que tem uma boa representação ali dentro do HCTR. O OneHolding aqui a gente vê A e B na faixa de 7% do patrimônio dele, que também encerra a carência agora, IPCA mais 13, IPCA mais 9. Então nós temos aqui uns 10% do CRI-Hope, uns 10%, ou melhor, uns 6% do circuito de compras, 7% do circuito de compras, mais 7% do on-road. Nós temos aí uns 25%. Mais o CRI Chemin, que é 10% do patrimônio, que também é para encerrar a carência mais ou menos ali em janeiro, fevereiro. Então, nós temos aí uns 30, 40% do patrimônio dele para voltar a pagar logo no início do ano. Se a gente tiver, de fato, esses 30, 40% pagando, vamos ser otimistas aqui na história, você poderia ver o DEVA disparar esse rendimento de uns 40 centavos, que é o que ele distribui, 40 e poucos centavos, para uns 70, 80 centavos. Então, aqui mudaria totalmente o patamar se todos esses devedores pagassem 100%. Eu não acredito em 100%, tá, pessoal? Eu sou meio pessimista e eu tenho um histórico para isso, porque a gente já está vendo 2 anos dessa história. Então, a gente tem histórico de que não dá para ser tão otimista. Mas se a gente imaginar que o CRI-Hope, o OneHold e o CRI Chemin vai voltar a pagar pelo menos metade,
sonhar com 60 centavos não seria coisa de outro mundo. Então, eu acho bem provável que o ano de 2025 ser bem melhor para o Deva do que foi o ano 2024. Os demais já têm representação um pouco menor, que a gente tem o CRI Pride, que eles compraram, a série sênior e subordinada, ficando ali já próximo a 3% do patrimônio dele. Os demais aí, as representações são menores, embora tenha carência daqui e dali, mas as representações não são tão grandes assim. Aqui eu quero passar para fechar o status dos ativos, para a gente ver aqui. Hoje ele tem, eu até separei aqui o último relatório gerencial para mostrar para vocês. Hoje ele tem 36,6% em ativos em dia. No último relatório gerencial também aparecia aqui 36, 33,6. Quantidade em carência 58,1, o mesmo valor do mês passado. Inadimplente 8,1. O melhor, isso, 8,1, sendo que mês passado a gente teve 8,3. Não sei porque a parte de inadimplência aumentou, mas a gente teve aqui esse 8,3 agora, talvez pelo aporte ali que eles fizeram, mas era para ter alterado alguma coisa de um mês para outro, também em dias e em carência. Mas a gente só vê alteração aqui na parte de pagamento, ou melhor, inadimplência. Esse foi o que saiu de 8,3 para 8,1. Então a gente teve uma redução aí, na realidade, né, na inadimplência, comparado aos outros meses. Acho que aqui a gente já chegou no portfólio, 89% é CRI, série única e sênior são as principais, IPCA mais 10,6. Veja que ele não tem aqui quase nada de GPM, só 0,4, pré é 2,8%, também nada de representativo, CDI é só 0,2, então não faz diferença nenhuma. E aqui a gente tem a carteira de ativos, andamento das obras. Essa parte aqui eu acho que eles erraram, deveriam ter atualizado um pouco melhor para a gente. Aparece aqui com 91% das obras. 91% das obras. Nos últimos relatórios, a gente estava vendo ali também nessa mesma faixa. Até compartilhando com vocês aqui, nós tínhamos exatamente também 91% no último relatório gerencial. Se foi entregada alguma coisa, ali esperando só basicamente o ABITS, era para a gente ter visto agora um crescimento no andamento das obras. Não teve. Então, acho que a gestão acabou esquecendo de atualizar aqui essa parte do gráfico. E carteira vendida aparece aqui com 50%, tanto o time 1 quanto 2, que é os principais ativos aí que eu fico de olho para ver se vai pagar ou não, até porque a gestão vai fazendo esses aportes. Fundos imobiliários nós temos DVFF com 3%, que é quem salva ali o rendimento, XBXO não paga nada, DPRO paga pouca coisa também, que representa uma pequena parcela do portfólio, e se loteamento nada, LSPA basicamente já zerou, a LSPA vinha pagando a amortização, tá acabando o fundo aí. Acho que aqui a gente já chegou ao final do relatório gerencial. Bom, pessoal, é isso. De fato, cheguei aqui ao final do relatório gerencial. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, também seu comentário, como é que vocês estão vendo aí essas aquisições ou aumentos de exposição ali no CRI Xemin, que deve hoje e não consegue pagar. Vocês acham que é vantagem mesmo, já estão aportando mais, preferiam que fosse outros ativos. Enfim, seu comentário é muito importante. Se puder compartilhar a live, eu agradeço. E também, ou melhor, o vídeo. E também, se puder, torne-se membro. A partir de R$ 1,99, você tem aí benefícios exclusivos se tornando membro do canal.